Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer aqui no canal uma moto que tem causado muita dúvida na cabeça das pessoas. É a Kazinski Comet GT 250R. Eu tenho recebido muitos e-mails, muitas dúvidas sobre: será que hoje vale a pena? Será que dá muito problema na parte elétrica? Será que ela é recomendável como primeira moto? Então tudo isso a gente vai estar abordando no vídeo de hoje. Confiram! Pessoal, antes da gente começar a falar sobre a moto, a gente precisa conhecer ela como um todo. Desde as principais características como peso, ciclística, a própria estética da moto é importante. Então a gente vai analisar, até para quem não conhece muito bem a moto, começar a ficar a par e atualizado sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então vamos conferir esse vídeo e dar uma analisada também na parte da ficha técnica da moto. Bom pessoal, sem sombra de dúvidas é uma moto fantástica, né? E ela gera toda essa curiosidade na cabeça das pessoas. É uma moto muito bem acabada, fica claro que o principal apelo da Kazinski nesse modelo é a parte estética. A moto é muito encorpada, muito bem acabada, muito bonita. E a proporção dela, se você colocar ela do lado de uma 1000 cilindradas, por exemplo, as proporções e as medidas são as mesmas. E é facilmente confundida nas ruas como uma moto de maior cilindrada. E as pessoas ficam até surpresas quando elas recebem a notícia que é só uma 250 cilindradas. O interessante desse segmento, pessoal, que é a única pequena esportiva que traz um motor V2 é a Comet. Todos os motores desse segmento ou são 2 cilindros em linha ou é monocilíndrico. E qual que é a principal característica desse motor? Realmente é gerar um torque muito alto com um regime de rotação muito baixo. Então você consegue ter mais torque, porém uma velocidade final mais reduzida. Essa é a proposta dos motores V2. Outra curiosidade, pessoal, é que a maioria das pessoas acham que a Comet é chinesa. Ela não é chinesa, ela é uma moto sul-coreana, desenvolvida pela Hyosung. Então quando a Kazinski monta as motos aqui no Brasil, ou montava, você não está comprando uma Kazinski, você está comprando uma Hyosung. Se você ler o documento, se você ver no bloco do motor, não está escrito Kazinski. Agora pessoal, vamos dar uma olhadinha nas principais características dessa moto. De tudo que nós comentamos, pessoal, a principal certeza que a gente tem é que a principal vantagem dessa moto, a principal qualidade dessa moto é o apelo estético, né? O corpo, a estrutura da moto, essa quantidade de carenagem, essa posição racing, esse corpo de moto de maior cilindrada, ele conseguiu ganhar o coração de muita gente. Então, sem sombra de dúvida, a gente pode destacar esse apelo visual da moto como uma das principais características do modelo. Outra coisa que é importante falar, pessoal, é o custo-benefício da moto. Hoje você consegue encontrar essas Comets por preços muito mais em contas do que no passado. O preço de lançamento dessa moto
era de 15.490 à vista. Hoje você consegue achar essas motos abaixo até de R$9.000. E outra preocupação que nós temos, né, principalmente os amigos motociclistas que assistem ao canal, é com relação à criminalidade no Brasil. Então o índice de roubo de moto aqui no nosso país é violento. Então essa marca, esse modelo em específico, tem um índice de roubo baixíssimo, o que torna o seguro muito mais viável. Outro ponto importante, pessoal, que a gente pode destacar dessa moto é o quanto que você vai aprender nela, o quanto que você vai ter uma evolução, principalmente se você não tem experiências com motos acima de 150 cilindradas, de repente você está aí no 125, 150 cilindradas, quer fazer um up, a Comet GTR vai ser uma escola onde você vai aprender muito, você vai evoluir, você vai verificar que ela freia muito mais, então sem sombra de dúvida você vai ter uma evolução muito grande no quesito da pilotagem. Um item importantíssimo que o único modelo que traz essa característica é a Comet GTR, que são as bengalas com a suspensão invertida. Então essas suspensões invertidas, elas são derivadas das pistas, são motos de competições com altíssima tecnologia embutido e ela traz no seu modelo essas suspensões invertidas. Qual que é a diferença de uma suspensão comum para essa suspensão invertida? Uma suspensão invertida ela consegue contornar as imperfeições do asfalto, da pista, da estrada com muito mais eficiência do que uma suspensão normal. Então você tem a moto muito mais na mão, vibrando muito menos. Mais um ponto muito importante que a gente tem que falar e que vai dar toda a segurança para o motociclista e a gente que faz de repente uma pilotagem mais agressiva, uma pilotagem em estrada, a gente sente muita necessidade de um freio eficiente. A Comet é a única moto do segmento, galera, que traz um disco duplo de freio na frente. Então você tem dois discos de freio, aumentando muito mais a eficiência na hora da frenagem. Então numa situação de risco ou numa uma frenagem mais brusca, você não precisa colocar tanta força no manete para parar a motocicleta. Você faz pouca pressão e deixa os discos trabalharem, que com certeza vai parar a moto muito mais eficiente do que os outros modelos. Galera, olha quantas características, quantas qualidades, quantas coisas interessantes essa moto traz. Por que será que muita gente mete o pau na moto, muita gente não teve aceitação dessa moto? Vamos ver o lado B agora, o lado dos pontos negativos. Bom galera, uma das situações mais desagradáveis foi o desaparecimento da Kazinski no Brasil. Eu não consegui achar nenhuma nota para comprovar uma possível falência e também não consegui achar nenhum artigo, nenhuma notícia de que a empresa ela ainda está em atividade. É como se a empresa estivesse congelada. Então isso foi muito ruim porque ocasionou o fechamento de 90% das concessionárias pelo Brasil, deixando o consumidor na mão. Outro ponto negativo, pessoal, é o baixo valor de revenda dessa moto. Então se você comprar uma, você precisa saber que a dificuldade de venda vai ser muito maior e o valor vai ser muito mais baixo no qual você investiu. Então você precisa fazer uma boa pesquisa antes de comprar a sua, para de repente o prejuízo não ser tão grande. Outro fator que pode ser considerado ou uma qualidade ou um defeito é a posição do piloto e consequentemente a posição do garupa. O piloto fica extremamente racing na moto, extremamente abaixado, naquela posição de corrida. Isso para pessoas que não estão acostumadas vai causar uma dor tremenda nos pulsos, na coluna e no pescoço. Já o garupa ele já sofre, porque é uma pilotagem um posicionamento extremamente esportivo. Então, moto esportiva, pessoal, normalmente ela é feita para andar sozinha e não para fazer longas viagens, né? Se você perguntar para mim, pô, Gabriel, é uma moto que dá para viajar em longas distâncias? Dá, só que vai sacrificar o seu corpo e, consequentemente, o corpo do garoto. Outro ponto a ser abordado, pessoal, de forma negativa, é que a Comet é muito pesada, ela pesa 173 kg a seco. Para pessoas que não têm experiência, não é aconselhável essa primeira moto por conta do peso e consequentemente por conta da pilotagem diferenciada. Eu não recomendo, pessoal, principalmente para quem não tem experiência nenhuma com moto. Você vai pegar uma moto muito pesada e com uma posição extremamente racing, difícil de conduzir a moto. Então, minha recomendação é começar
por categorias mais baixas, 125, 150, e aí sim, possivelmente no futuro você consiga conduzir uma moto dessa com extrema segurança. Olha pessoal, varia muito do que você procura, né? Se é o seu sonho, se é a sua vontade, você pode comprar, o dinheiro é seu, cada um tem o livre-arbítrio para comprar aquilo que deseja, né? Mas você tem que tomar muito cuidado com algumas motos que estão no mercado. Estudando esse mercado das Comet GTR, eu vi uma quantidade enorme de adaptações. Vou citar algumas aqui de maneira rápida para vocês. Infelizmente, a nossa geração de hoje, essa geração da galera de agora, sempre vai colocar estética em primeiro lugar. Então acho que o mal dessa geração é colocar em primeiro lugar a aparência e em segundo lugar a segurança. Então veja bem, não existe mais moto 0 km. Então eu aconselho, antes de você comprar a sua moto, antes de avaliar a própria moto, avalie o dono. Porque eu, Gabriel, tá galera? Eu tô falando a minha opinião e cada um tem a sua, vamos ver se vocês concordam comigo. Eu acho que nenhuma moto é ruim, eu acho que as motos são mal cuidadas. Hoje, estudando o mercado dessas Comets, eu vi muita moto fuçada. Eu vi gente que serra a ponteira do escapamento, deixando ela menor. Sabe, quem desenvolveu esse escapamento tem um projeto, tem uma ciência, um alcance de desempenho, enfim. E você sem tese nenhuma, sem argumento nenhum, simplesmente corta porque você acha que daquele tamanho fica mais bonito. Mas antes da beleza, se você quer um escapamento menor, você tem que comprar um outro modelo. Eu não vejo um dono de BMW, eu não vejo um dono de Ducati, eu não vejo um dono de Kawasaki serrando o escapamento da moto, percebeu? Então existe muito isso da adaptação no mundo da Comet GTR. Fuja disso, eu particularmente não gosto. Né? Se eu compro uma moto Honda, ela é Honda, ela não precisa ser transformada num Frankenstein, onde você pega peças de várias motos, quando você vê, você não sabe mais a moto que você tem e fica reclamando ainda porque fica dando defeito, acende luz de FI. Aí eu vi gente pegando sensor de carro para colocar na moto, ponteira de caminhão para colocar na moto, a mangueira de bombeiro para colocar como cano do fluido de freio. Enfim, eu não sei, não existe limites para as pessoas hoje. E essa moto com certeza, pessoal, não vale ser tratada dessa forma. A motocicleta é uma extensão do nosso corpo, então se você começar a ficar fazendo adaptações, ela não vai funcionar. Então pessoal, eu sou muito descrente quando as pessoas falam que a moto não presta, e você precisa ter a ciência também de saber argumentar o porquê você acha que a moto não presta. Existem muitas pessoas que falam mal, galera, muitas, sem nunca ter andado com a moto. São aquelas pessoas tipo papagaio de pirata, sabe? Que ficam ouvindo e elas começam a reproduzir uma informação que elas não fazem a mínima ideia, elas não têm fundamento nenhum. Então precisa parar um pouquinho de ter a mentalidade de Maria vai com as outras e precisa, pessoal, viver o mercado, precisa experimentar, precisa ter a mente aberta, o espírito aberto, aprender, receber essas coisas novas. Infelizmente, se você não gosta, você precisa respeitar essa motocicleta. Porque com certeza ela foi a pioneira para desencadear essa nova categoria das 250 300 cilindradas, porque antigamente não tinha. Então por mais que você não goste, respeite, porque graças a ela existe essa competitividade no mercado hoje com vários modelos como a Ninja 250, Ninja 300, a Yamaha R3, a Inazuma 250 da Suzuki. Então foi um mercado que com certeza a Comet GTR foi pioneira. Então a gente precisa ter a mentalidade aberta para receber essas informações. Eu sei que o novo assusta, o novo é o desconhecido. Tudo que é novo a gente tem uma resistência de aceitar. Porém, pessoal, as marcas estão aí com qualidades cada vez melhores. E com certeza a moto só vai ser boa, você só vai ter uma motocicleta boa a partir do momento que você queira cuidar bem dela. Não fazendo adaptações, porque se você não tiver dinheiro para de repente pagar R$300 em um sensor, eu aconselho você nem comprar a motocicleta, porque é uma moto que foge um pouco do seu orçamento. Melhor do que ficar adaptando, transformar aquela motocicleta num monstro e tudo adaptado, e depois você vai ficar com um usuário reclamão falando que a motocicleta não presta. Então pessoal, através desse bate-papo de hoje a gente conseguiu desmembrar parte por parte de todas essas dúvidas que assombram a cabeça das pessoas, né? E você tem uma Comet GTR? Como que tá o estado dela? Tá funcionando direitinho? Escreve pra mim aqui nos comentários, tá bom? Eu gostaria de aproveitar o momento, pessoal, e pedir pra vocês se inscreverem no canal. Sempre a gente vai estar fazendo vídeos novos, e se de repente eu esqueci de abordar algum tema, algum assunto, deixa a sua pergunta aqui embaixo,
eu respondo todo mundo. O nosso principal intuito é passar a informação de uma maneira clara e direta, tá bom? Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo inscrito pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Galera, obrigado!